Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Jorge, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje nós estamos celebrando a grandiosa festa da Santíssima Trindade. De certo modo, é o mistério mais alto da qual o nosso raciocínio humano não é capaz de alcançar. Sabemos, no entanto, que esse mistério para nós foi revelado pelo próprio Cristo. E todas as Sagradas Escrituras, desde o princípio do Antigo Testamento até o último texto no Apocalipse, nós vamos ver sempre esta menção ao grande mistério de Deus uno e trino. Esse mistério, do qual nós chamamos Santíssima Trindade. Partindo do Evangelho, nós ouvimos que Nosso Senhor, quando envia os seus apóstolos para ir pregar a todo mundo, espalhar a sua Santa Igreja pelo mundo inteiro, Ele pede que faça esse sacramento a todas as pessoas, batizem todos. Batizem-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E é assim que nós entramos na igreja, que nós entramos no reino dos céus, em nome do grande mistério da Santíssima Trindade. E assim fizeram os discípulos, os seus apóstolos, e assim continua a igreja, vivendo esse mistério dia a dia da sua própria existência aqui na terra, até a consumação de tudo, quando nós estivermos diante desse grande mistério de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas muito bem, como ouvimos na epístola, que mistério maravilhoso e insondável. E de fato é esse mistério grandioso e insondável que vamos refletir agora nesse instante. A Santíssima Trindade. O que significa isso? Em primeiro lugar, já compreendemos que a nossa razão não alcança, porque estamos falando do ser absoluto, o Criador de tudo, Deus. E como estamos falando de Deus, a sua natureza é muito superior a nós, infinitamente superior a nós. Então é claro que a nossa razão não alcança. Sabemos que Deus não tem princípio e não tem fim. Como é difícil compreender um ser que não tem princípio. Como é isso? Não somos capazes de compreender e jamais vamos compreender com a nossa consciência humana. Mas, pois bem, por isso que quando vamos tentar interpretar esses grandes mistérios de Deus, nós podemos cair nas piores heresias, nas grandes confusões. Mas, de fato, o que a revelação nos ensina sobre esse grande mistério? Sabemos que existe um único Deus. Mas esse único Deus, existe três pessoas distintas. Como é que é isso? Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Muito bem. Então são três deuses? Não. É um único Deus. Mas que matemática de estranha é essa? Isso não é matemática. É um mistério da nossa fé. Um único Deus, mas três pessoas distintas. O que quer dizer mais? O Pai não é o Filho. E não é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai e não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai e não é o Filho. São três pessoas distintas, mas um único Deus. Este único Deus existe desde sempre. O Pai existe desde sempre. O Filho
existe desde sempre. O Espírito Santo existe desde sempre. E são inseparáveis, porque são um único Deus. Mas três pessoas distintas. Sabemos que o Pai é Pai porque gera eternamente o Filho. O Filho é Filho porque é gerado pelo Pai eternamente. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Esse amor do Pai e do Filho é uma pessoa. Por isso dizemos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Porque é o único amor do Pai e do Filho. O Pai ama eternamente o Filho e o Filho ama eternamente o Pai. Esse amor procede do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo. É claro que isso a nossa inteligência não alcança, nós sabemos, porque é o grande mistério da revelação de Deus. São inseparáveis. Aonde está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo, é óbvio. Aonde está o Filho, está o Pai, está o Espírito Santo. E aonde está o Espírito Santo, também está o Pai e o Filho. É um único Deus, são inseparáveis, mas três pessoas distintas, que se revela no seu grande mistério para todos nós. Deus Pai, nós damos a atribuição de ser Criador. Na realidade, a criação é obra da própria Santíssima Trindade. O Filho, que é o Verbo, é o nosso Redentor. A redenção é obra de toda a Santíssima Trindade. E o Espírito Santo é o santificador. A nossa santificação é obra da Santíssima Trindade. Então, como é isso? Porque são inseparáveis. Mas é claro que o Pai nos enviou o seu Filho. Assim diz as Sagradas Escrituras. De tal modo, Deus amou o mundo que Ele deu o seu Filho único. O seu amor por nós, Deus nos oferece o seu Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele envia o seu Filho a todos nós, portanto, o Filho é enviado e assume a nossa natureza. Por isso, Jesus tem duas naturezas: a natureza divina, porque existe desde sempre, e a natureza humana, que Ele assumiu no tempo e se assemelhou a nós. E o Pai e o Filho envia para nós o Espírito Santo, para continuar a obra de redenção, de amor de Deus sobre todos nós, que de fato é a própria Igreja. E assim, tendo a graça de receber o Espírito Santo no grande mistério em que fomos batizados, nós estamos também, dentro de nós, com o mistério da Santíssima Trindade. Se temos o Espírito Santo, nós temos o Pai e o Filho dentro de nós. Significa que todos nós somos templos da Santíssima Trindade. Deus mora no céu e no nosso coração. E esse coração que nós temos, simples e pequenino, ele entra aquele que o universo não cabe, vai querer habitar nos nossos corações. Que mistério magnífico! Deus habitar nos nossos corações. E que grande responsabilidade, caríssimos, para deixar o nosso coração preparado para esse hóspede magnífico. Como isso é importante. Por isso a Igreja Católica existe, para que nós entrássemos nesse mistério através do batismo e dentro da Igreja, dessa comunidade de santos, possamos manter esse mistério de Deus dentro de nós. Por isso existem os sacramentos. Os sacramentos é o reflexo da Santíssima Trindade que se derrama em nós.
É importante compreender isso. A confissão nos ajuda a sempre manter esse estado de graça para que a Santíssima Trindade viva em nós. A liturgia da missa é um culto oferecido à Santíssima Trindade. Nós oferecemos ao Pai, por meio do Filho, pelo Espírito Santo, que realiza esse mistério da liturgia. Então, é claro que a missa está toda oferecida pelo mistério da Santíssima Trindade. E assim vamos ver também que os outros sacramentos vão nos remeter a esse mistério de Deus. Como nós precisamos dos sacramentos e como nós precisamos deixar o nosso coração aberto a esse grande mistério de amor que Deus tem por nós, nos oferecendo Ele mesmo. Por isso, cada vez mais devemos crescer no espírito de graça para poder cada vez conhecer a Deus e ir em impulso ao seu chamado, ao seu amor. Aqui na terra, nós não podemos ainda contemplar Deus face a face, mas quando nós estivermos na eternidade, vamos poder contemplar Deus como Ele é. É isso que Deus nos prometeu. Vamos vê-lo tal como Ele é. Lá, nós vamos poder compreender completamente e adorar esse mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos poder contemplá-lo face a face. Contemplar o Pai, contemplar o Filho, contemplar o Espírito Santo. Por isso, enquanto vivemos aqui na terra, vamos em busca de Deus. Vamos em busca desta perfeição que Ele nos chama, para que possamos todos estarmos um dia nessa glória magnífica da qual Ele nos chama. Lá está Nossa Senhora, de todas as criaturas feitas, é a perfeição da Igreja, é a perfeição do templo da Santíssima Trindade. Ela é a criatura mais perfeita de Deus, a filha predileta, que desde o princípio de sua existência o agrada, a belíssima, desde que surgiu, desde a Imaculada Conceição, desde a sua concepção, ela agrada perfeitamente a Deus, porque não surgiu com a mancha do pecado. Por isso, é a filha predileta do Pai, é a mãe de Deus Filho e a esposa do Espírito Santo. De todas as criaturas, é a que mais está unida à Santíssima Trindade. É claro que quando estivermos lá adorando a Deus, vamos poder contemplar essa graciosidade que Deus deu a Nossa Senhora. Vamos poder contemplar também a nossa mãe, adorando a Deus. Peçamos a ela que lá na eternidade derrame sobre nós as graças, para que cada vez mais aumentemos essa graça santificante em nosso coração e busquemos dia a dia, com força e com vontade, estarmos unidos perfeitamente aqui na terra a Deus, para que possamos com ela contemplar Deus face a face, adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, tal como a Santíssima Trindade é. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.